Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos compreender a profundidade, a necessidade que temos de conhecer o nosso Deus. Pois se não fizermos isso, teremos mais uma atitude religiosa, não compreenderemos nada e nem entenderemos nada da vontade de Deus. E nós não o conheceremos. Quando nós buscamos o conhecimento dele por meio das Escrituras, quando colocamos nessa disposição com o desejo de conhecer e compreender a sua vontade, ele se revela a nós. Sabemos que muitas vezes pensamos numa perspectiva de divindade, de uma entidade aonde nós oramos, nós nos colocamos a serviço, realizamos as coisas para que ele possa nos abençoar. Mas não é isto que Deus se revela por meio das Escrituras. Nós precisamos entender que ele é o Criador de todas as coisas. Tudo existe por causa dele, tudo é por ele, tudo é para a glória dele e para ele. Quando entendermos isso, quando nós compreendemos que tudo isso que fez e que nós não somos merecedores de nada do que ele nos concede, nós talvez compreendamos o tamanho da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça revelada por meio de Cristo Jesus. Nós, desobedientes, porque na nossa arrogância, no nosso orgulho, buscamos o nosso interesse, olhamos somente na nossa perspectiva. Deus que poderia fazer tudo que nós muitas vezes desejamos ou queremos fazer, ele que poderia escolhe não fazer. Por causa de sua natureza, por causa de quem ele é, por causa da sua misericórdia e do seu amor, que ele expressa em todos os momentos. Nossa salvação não é algo que nós merecemos, não é algo que podemos fazer alguma coisa para poder alcançar, mas ele fez por nós. Ele fez porque ele deseja ter uma relação profunda conosco, no sentido de compreendermos que ele nos chama para sermos um com ele, assim como ele e o Filho são um. Nós precisamos entender que ele nos concede da sua natureza, não porque merecemos, não porque fizemos ou podemos fazer algo de bom, mas por causa da sua misericórdia e do seu amor. Quando entendemos isso, quando compreendemos estas coisas simples da vida, na expressão do amor de Deus em nosso favor, talvez possamos repensar nossas atitudes e entender toda a sua vontade. Na carta aos Romanos, Paulo, escrevendo no final do capítulo 11, ele afirma, no versículo 33 ao 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso que a gente precisa entender. Nós nunca conheceremos profundamente, totalmente o nosso Deus por meio desta vida. Mas nós precisamos fazer o que Jesus disse, que nós deveríamos conhecer o Pai e a Jesus, a Ele, a quem tinha sido enviado. Pois é nisto que está a vida eterna. É nisto que está a vida de Deus, a natureza de Deus, expressa e revelada em nós. Não porque merecemos, mas por causa da sua misericórdia. Podendo ele destruir e fazer tudo de novo, podendo ele criar de forma diferente, escolhe nos criar desta maneira, para que, tendo e expressando um desejo profundo e sincero de conhecer o Pai e a sua vontade, ele se deixa achar, ele se revela. E por meio de Cristo Jesus, entendendo a sua misericórdia, entendendo o perdão recebido por causa de nossa rebeldia, arrependidos, ele nos dá o perdão e nos reconcilia por meio da ressurreição pelo seu poder, fazendo de nós um novo ser, uma nova criatura,
dando-nos da sua natureza. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que traduza e que revele a sua vontade. Fomos capacitados para poder rejeitar as paixões humanas, ou seja, esta maneira de viver que traduz uma maneira de pensar do mundo, da maneira como as pessoas andam, expressando egoísmo, arrogância, orgulho, hipocrisia, mentira. Ele nos capacita para rejeitarmos tudo isso e vivermos na plenitude da sua vontade, sendo seus imitadores, de maneira que nós possamos, imitando-o, revelar a sua glória, glorificar o seu nome, encher a terra com conhecimento da sua glória. Mas o que precisamos fazer? Simplesmente nos submeter, nos arrepender de nossos pecados, nos converter ao nosso Senhor, nos submeter a Ele reconhecendo que é Ele quem nos dá a vida, quem nos resgata, quem nos leva na presença de Deus, não porque merecemos, mas por causa da sua misericórdia e do seu amor revelado, para que a gente possa participar da sua vida, viver plenamente toda a sua vontade e expressarmos o seu reino e sua glória neste mundo. Pois tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele, para que ele seja glorificado por meio de nossas vidas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e agir de maneira que a gente revele sua glória neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.